Então, pessoal, de volta com vocês. E hoje eu quero falar sobre o pecado. Então, muitos acham que nós podemos andar pecando por aí, que se pedirmos perdão, o Criador é misericordioso e vai nos perdoar. Então, nós vemos se o nosso pai pecou e nós seguimos o ensinamento dos nossos pais, e depois nós devemos reconhecer que o nosso pai não tinha verdade, e nós fazemos um concerto com o Criador, aí ele nos perdoa. Mas se o nosso pai tinha verdade e nós andamos fora da verdade, então quer dizer, não resta mais sacrifício pelo pecado. Por quê? Funciona assim. Quando aquela palavra diz, aquele que disser que não tem pecado, né, ele mentiu. E tem aquela outra parte que fala, aquele que está em Yahweh não peca, porque o Rua está nele. Então, não peca, porque o Rua está nele. Se você está em Yahweh. Se você peca, é porque você não está em Yahweh. Você não fez o concerto com ele. Que uma vez fazendo o concerto com ele, esse concerto não pode ser quebrado. Se alguém ver o seu irmão cometendo pecado, Yohanan capítulo 5, verso 16, 1 Yohanan. Se alguém ver o seu irmão cometendo pecado que não seja para a morte, pedirá por ele, e ele lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e não digo que faça tefilá por ele. Então, tem pecado que é para a morte, e não faz tefilá para esse pecado. Por exemplo, eu perco a paciência com você e falo, rapaz, você é um maldito, né? E perco a paciência com você. Você é um maldito, você não presta. Eu pequei, né? Porque eu me exaltei em cima de você com palavras que não agradam e você entristeceu. Alguém veio eu pecando desta maneira e chegou aí, Achuru, você xingou ele lá de maldito. Isso não é bom. Aí eu vou conversar com a pessoa e pedir perdão para a pessoa e eu não pequei para a morte. Ó 17, toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Só que esse pecado que não é para a morte, você não pode passar o sol com ele. Você tem que arrepender, você tem que ser como uma criança. Não pode ser aquele emburrado. E nem eu já vi pessoas que é casado, passa 5, 6 dias, até 10 dias sem falar com a esposa e a esposa sem falar com ele. Quanto mais um amigo. O amigo, quando ele fica bravo com o outro, ele fica anos e anos sem falar. Sendo que a realidade da coisa é a tarde. Você não pode ficar um dia sem reconciliar com seu irmão, porque aí é pecado para a morte. Toda injustiça é pecado. Há pecado que não é para a morte. Por isso que ele diz, quem não tem pecado. Mas, na verdade, quando ele diz quem não tem pecado, lá para o pessoal que procurava apedrejar a mulher, eram as pessoas que tinham quebrado a aliança. E todos estavam em pecado. Estava cortado da presença do Criador. Sabendo que todo aquele que é nascido de Yahweh não peca. Mas o que é nascido... Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não peca, mas o que é nascido de Yahweh guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Então você que é nascido de Yauá, você não peca. O maligno, se você realmente nasceu de Yauá, você não peca. E o maligno não toca. E nós sabemos que somos de Yauá. E o mundo inteiro está debaixo do maligno. Então o mundo inteiro está debaixo do maligno. E aí, olha, o que eu quero falar com isso? É que muita gente fala, não, o Criador é misericordioso, o Criador é bondoso, imagina se ele não vai perdoar os meus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Chama Techuvá, o retorno, a aliança. A partir da hora que você faz essa aliança com o Criador, você não peca, porque Yauá está em ti. Porque Yauá não habita no pecado. Veja só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, 18, fala sobre que nós somos o templo do Rua e que o Rua habita em nós. E nós não podemos destruir o templo do Rua, porque senão nós estamos destruindo a nós mesmos. Veja só. Todo aquele que é nascido de Yauá, Johanã 5, verso 18, né? 17. 17 para baixo fala isso. E todo aquele que é nascido de Yauá não peca. Mas se é nascido de Yauá, se você continua pecando, você não é nascido de Yauá. Pecado é transgressão contra a Torá. Então, quando fala que é transgressão contra a Torá, é tudo que está na Torá. Ah, mas eu não sou hebreu, eu não sou israelita. Números 15 e 15, a mesma Torá é para israelita e para estrangeiro. Olha, Números 15 e 15. A mesma Torá é para israelita e para estrangeiro. Então, se você é descendente de israelita e fez o concerto, a Torá é para você. Se você é estrangeiro e fez concerto, a Torá é para você. Ah, eu não uso túnica porque eu sou brasileiro, né? Brasileiro, mas está dependendo do livro de Hebreu que diz. É túnica, é turbante, é manto, é capa, né? É cinto, se purifique, guarde as moedinhas. Então, tem um padrão para quem vai aceitar o Criador. Ah, eu sou hebreu. Eu não sou hebreu, eu sou brasileiro. Então, qual é o Deus do brasileiro? Aparecida. Vai adorar a Aparecida. Qual é o outro Elohim dos brasileiros? O Padre Cício do Juazeiro. Vai adorar ele. Porque ele é brasileiro, procura o livro dele lá e começa a seguir ele. Ele é brasileiro. Agora, se você tem um Elohim dos hebreus, aí você tem que seguir o mandato do Elohim dos hebreus, não do Brasil. Porque ele falou, não adora os ídolos das nações, porque só o Elohim de Israel é o verdadeiro Elohim. Só o Elohim de Jacob, só o Elohim de Abraão é o verdadeiro Elohim. E qual o padrão de vida para o Elohim de Israel? O padrão de vida é túnica, turbante, cinto, capa, é viver as moedinhas, separar na nidá, não comer coisas imundas, não misturar com os imundos, não estar junto com os gentios. Esta é a vida de um verdadeiro seguidor do verdadeiro Elohim. Porque tem um padrão de vida e cada pessoa deve entrar nesse padrão de vida. Isso é muito bom. E agora eu termino por aqui e eu volto depois com você.